Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês de uma forma grandiosa. Mais uma vez, Damião Moraes, levando a verdade até você, diretamente do meu canal do YouTube. Eu gostaria que você voltasse, meu amigo e minha amiga, bastante a sua atenção para a palavra que vai ser falada agora nesse exato momento. Eu creio que você já deve, alguns de vocês já devem ter ouvido falar a respeito dessa palavra, mas é sempre bom a gente sempre ouvir o que Deus tem para cada um de nós, porque nos serve de exemplo. Então diz assim, no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: a virtude, tentação e perdas de Jó. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, aqui a gente vê, meu amigo e minha amiga, Deus. Eu sei que todo ser humano, ele tem falhas, ele comete erros, mas também ele tem qualidades que muitas das vezes chama a atenção de Deus. Jó tinha falhas, Jó tinha defeitos, mas as qualidades que ele tinha cobria as suas falhas e os seus defeitos, porque Deus descreve as qualidades que ele tinha. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, Jó, meu amigo e minha amiga, ele tinha uma família grande e tinha também muitas posses. Era um homem de uma condição financeira estruturada, estabilizada. E diz assim: e iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs, e comerem e beberem com eles. Quer dizer, enquanto Jó era um homem íntegro, que tinha integridade, enquanto Jó, ele era um homem reto, que andava em retidão diante de Deus, andava certo diante de Deus, temia a Deus, respeitava a Deus e se desviava do mal, os filhos faziam tudo ao contrário. É o que a gente sempre fala, é que sempre os pastores e os bispos sempre orientam, que cada um responderá pelos seus próprios atos, porque o pai não pode carregar a culpa do filho, nem o filho carregar a culpa do pai. Cada um pagará pelos seus próprios erros. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto e sacrifício segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram
meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Então, os filhos de Jó entrava dia e noite, e os filhos de Jó só faziam o que desagradava a Deus. E Jó, porque era fiel a Deus, ele apresentava sacrifícios e holocaustos, ofertava pelos seus filhos, para que Deus tivesse misericórdia deles, para que Deus perdoasse eles. Então diz assim, e no dia em que seus filhos os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Deus, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens, Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Olha só, meu amigo. Num dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, veio Satanás no meio deles, e o Senhor disse a Satanás: de onde vem, Satanás? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Você sabe o que significa esse rodear a terra e passear pela terra? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. Esse é o rodear dele, esse é o passeio dele, roubando, matando e destruindo, usando pessoas, destruindo vidas, a família, destruindo a saúde, a paz, acabando com tudo. Então diz assim, disse: de onde vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Em vão. Porventura tu não cercastes de Sebe ele e a sua casa e tudo quanto tem? Abra de suas mãos, a obra de suas mãos tu tens abençoado, e o seu gado tens aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto Jó tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seus irmãos primogênitos, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer essa notícia. Então este, ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este falando,
Veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e tomaram, e os servos feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teu filho, teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seus irmãos primogênitos, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse, nu nasci do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja só, meu amigo, minha amiga, quando a gente é de Deus, quando a gente serve a Deus, e há pessoas que não servem a Deus, que só faz o que desagrada a Deus. Então, se vier a acontecer alguma coisa, Deus não tem culpa, a pessoa não tem culpa. O culpado é de quem? Aquele que está fazendo o que desagrada a Deus. Porque Jó, Satanás pediu para tocar na vida de Jó. Deus falou assim, toque em tudo quanto ele tem, mas na vida dele não toca. E aí Jó foi provado, meu amigo. Foi provado e foi aprovado, porque em momento algum ele blasfemou contra Deus, mas ele creu. Ele disse, nu eu nasci e nu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele creu, porque Jó era um homem íntegro. Jó era um homem temente a Deus, um homem que tinha temor de Deus. Ele era um homem fiel a Deus em todas as áreas da vida dele, e por isso Deus o guardou, Deus o protegeu. O diabo tocou em tudo que pertencia, até na saúde dele, mas na alma dele o diabo não teve o poder de tocar, e Deus o restaurou por completo, meu amigo. Deus o restituiu quadruplicado do que ele perdeu. Assim também pode acontecer com você, se você crer e você tomar uma atitude de fé, de servir ao Deus da Escritura Sagrada. Se você servir, meu amigo, a este Deus, dono desta palavra, essa palavra vai sair deste livro sagrado e vai se materializar na sua vida. Basta que você creia e pratique o que nele está escrito. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Deixa o seu like, se inscreve em meu canal e indica mais pessoas. Damião Moraes, levando a verdade até você.